Olá, tudo bem com você? Começa agora mais uma edição do Redação Novo Tempo pela rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você está aqui com a gente para mais uma edição do nosso programa. Sempre temos convidados especiais aqui no Redação e a nossa convidada de hoje é a professora Carla Ehrenberg. Tudo bem, Carla? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. A Carla, ela é jornalista, é professora de jornalismo, professora de comunicação no NASP, né? Porque você dá aula de jornalismo, publicidade e propaganda, rádio e TV também. Sim, nos 3 cursos. E aí você tem uma especialização em jornalismo e segmentação editorial. Sim. E aí o mestrado em comunicação institucional e mercadológica e caminhando aí com o seu doutorado nessa mesma área. Exatamente, finalizando o doutorado. Muito obrigado pela presença, viu, Carla? Eu que agradeço. É tanta coisa que o Wagner teve que anotar no papel tudo que ela faz. Essa Eu achei parte eu tenho um sensacional isso. rabinho de olho aqui, não era pra ter já me dedado na história. Mas aproveitando, olha aqui, né, o Leite já se pronunciou, André Leite, apresentador do Revista Novo Tempo. Tudo bom? Suzane, também diretamente do Revista Novo Tempo, aqui pro Redação. Tudo bem? E o Hélio Moura, do Jornal da Novo Tempo, aqui com a gente no Redação também. É um prazer mais uma vez. Olha, no programa dessa semana, a gente vai falar sobre as mudanças nas prioridades do pagamento de contas dos brasileiros. E também a gente vai discutir sobre os perigos envolvendo crianças e internet. E sobre o estudo que mostrou que homens que pagam por sexo estão mais suscetíveis a cometer abusos sexuais. E ainda tem a pesquisa que mostrou que 90% dos brasileiros deixam de se exercitar antes dos 34 anos. Tudo isso no Redação de hoje. Mas nós não queremos ficar aqui sozinhos, a gente precisa sempre da sua participação. Não é isso, Leite? É isso mesmo. Você pode interagir com a gente por meio de várias plataformas digitais. Primeiro você pode acessar o nosso site, novotempo.com/jornalismo, e as nossas redes sociais são no Facebook, facebook.com/ntjornalismo, no Twitter e no Instagram, @ntjornalismo. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira pauta, nossa primeira discussão de hoje. Diante da crise econômica que o país atravessa, muitos brasileiros andam escolhendo o melhor onde colocar o dinheiro e redefinindo suas prioridades na hora de pagar as contas. Essa mudança de perfil foi apontada por uma pesquisa onde 600 pessoas inadimplentes disseram dar preferência às contas de água, luz e aluguel, ao invés de prestações de carro e também mensalidade escolar. Até quando eu estava lendo aqui o início da pesquisa, eu estava pensando que a pesquisa estava mostrando que o brasileiro estava comprando, estava consumindo, estava pensando melhor onde ele ia consumir. Estava deixando de colocar numa escola particular, ou estava deixando de comprar o carro para pagar a conta de luz, aluguel, essas coisas. Mas não é bem isso que essa pesquisa apresenta, né? Diante da pilha de contas que não são pequenas na casa de todo brasileiro, está se escolhendo o que pagar e o que deixar de pagar. Na verdade, é até além disso, porque as pessoas já são inadimplentes no caso dessa pesquisa, ou seja, são pessoas que não estão pagando várias dívidas, ou uma ou outra, né? Uma já dá para ser inadimplente já, e entre essas pessoas, eles estão escolhendo o que pagar. Então, quer dizer, a pessoa já está ruim das pernas, dizendo assim, né, economicamente. E aí, entre as coisas que ela já não está pagando, ela está escolhendo outras para não pagar. Agora, será que isso é pelo momento de crise que a gente está vivendo? Ou se a gente não estivesse em crise, ou se quando a crise passar, tomara que passe logo, mas a gente sabe que não vai ser tão logo, enfim, as pessoas continuariam fazendo esse tipo de escolha? Eu acho que provavelmente, né, Wagner? A gente viu há uns tempos atrás, antes de ter esse estouro de crise, o nível de endividamento do brasileiro ele já era alto, porque as pessoas começaram a consumir muito, né? Então, reduz IPI de carro, compra mais isso, viagem para o exterior. Então, o nível de endividamento já era alto. Agora, com a crise, as pessoas realmente não estão conseguindo pagar, e isso vem à tona na imprensa, né? Porque aí a gente tem que falar o tempo inteiro da crise e fomentar os dados para justificar o porquê estamos falando de crise. São muitos desempregados, né? Sim, isso está cada vez pior. Então, a escolha... E o que me assusta, acho que pro lado da academia, é ver que a mensalidade escolar é uma das que está sendo deixada de lado. Isso dá um certo desespero, porque sem educação a gente vai continuar tendo um país de endividados, né? Isso que você falou é uma coisa interessante, porque independentemente se existe crise ou não, existe um bom número de pessoas que está inadimplente com suas contas. Então,
O problema que o país passa nesse momento por ter gastado demais, mais do que arrecadou, é o mesmo problema que muita gente passa em casa. A pessoa gasta mais do que ela recebe, independentemente se ela está passando por uma crise ou não. Na verdade, o que está acontecendo com o nosso governo nesse momento, em nível federal, e alguns até estaduais e vários municipais também, é o que acontece com vários brasileiros que essa pesquisa entrevistou. É gente que não está conseguindo pagar todas as contas, está no vermelho e agora está tendo que escolher fazer algumas coisas. Então, o nosso governo está tendo que tirar um dinheiro de investimento na educação, uma outra coisa aqui e tal, e o pessoal em casa também está no vermelho já e está tendo que escolher alguma coisa que, não, agora não vai dar mais para pagar o carro aqui, agora não, só daqui a pouquinho. Então, quando a gente reclama do governo, tá tudo certo, mas a gente, antes de reclamar do governo, a gente tem que parar para pensar um pouquinho do que está acontecendo dentro da nossa casa também. É um funcionamento muito parecido, né? Outra coisa que vocês estavam falando aí sobre o desemprego, né? Além dessas dívidas já serem coisas permanentes, como a Carla disse, a gente já vinha com esse endividamento por causa da facilidade do crédito, ainda rola a questão do desemprego, né? A gente teve muitas pessoas mandadas embora, inclusive com esse segmento automobilístico, e aí dificulta mesmo para a pessoa, né? Se de repente ela já tinha uma dívida, imagina agora que ela não vai ter uma renda nem para pagar o básico, muito menos ela vai pagar essas outras coisas, supérfluo, carro, escola, infelizmente, né, como você disse. Fora que alguns alunos ainda estavam na pendência para começar esse semestre em relação ao ProUni, por exemplo, e de repente não teriam de onde realmente tirar dinheiro, né? Se esse aluno não conseguir renovar a bolsa, provavelmente é menos um na escola. Agora, o Hélio estava comentando com a gente antes do programa começar aqui, de uma pesquisa que mostra que essa situação de crise talvez tenha ensinado para o brasileiro algumas lições, né? Escolher produtos que são mais baratos em detrimento de outros. Não é? Ele fala um pouquinho tem desse... uma pesquisa da FEComércio divulgada recentemente que mostra essa mudança no perfil do consumo do brasileiro. Uma outra pesquisa também mostrou que os brasileiros estariam abrindo mão de alguns itens básicos para não abrir mão dos pequenos luxos que foram adquiridos com a bonança aí da ascendência da classe C. Então, sei lá, para não abrir mão da TV a cabo, a pessoa prefere comprar o arroz de mais baixa qualidade. Mantém o arroz, mas compra um arroz mais barato para não ter que tirar a TV a cabo, por exemplo, para não ter que, sei lá, parar de ir ao shopping. Mas aí a FEComércio, a FEComércio de São Paulo, divulgou recentemente uma pesquisa que mostra uma outra faceta, que as pessoas estão fazendo isso que você comentou e que é dica de economia que os economistas sempre dão. Então, ao invés de você comprar a marca A do sabão em pó que você costumava comprar, você precisa ter o sabão em pó. Então, compre a marca B, ou a marca C, ou a marca D, não sei. Mas é um outro perfil de consumo que está sendo moldado por conta das dificuldades financeiras, que acabam afetando grande parte da população, porque grande parte da população não está na classe A, né? Porque, se você pensar bem, a crise não afeta diretamente as pessoas das classes mais altas. A gente tem uma outra pesquisa que foi divulgada recentemente sobre o consumo de veículos no Brasil, enquanto você tem aí a GM demitindo, mandando gente para layoff, os carros parados nas fábricas, você tem os segmentos de luxo dessas empresas vendendo estratosfericamente, crescendo 100%, 200%, 300% no meio da crise. Então, a crise não é para todo mundo, mas quem está sentindo a crise precisa, de alguma forma, se salvaguardar. Por isso que eu tenho dificuldade de falar sobre crise, eu não estou aí... Você está no outro nível, né? Nossa, desculpa aí, Wagner. O que eu ia comentar um negócio aqui, dentro do que o Hélio falou. Eu gosto sempre de tentar puxar algumas coisas para o cotidiano do nosso ouvinte, do nosso telespectador. Você falou dessa pesquisa da FEComércio aqui de São Paulo, que no meio dessa situação de crise, que afeta principalmente, como você comentou, a classe média e também as classes D, E, que são as classes média, baixa, ou mesmo o pessoal que está na linha da pobreza, a gente poderia dizer assim, que algumas pessoas, para arrumar suas finanças, preferem abrir mão de algumas coisas para não perder alguns luxos. E aí me faz pensar, inclusive, na questão macro, que a gente olha, por exemplo, no nosso governo, em diversos níveis, que, por exemplo, é preferível cortar, então, um pouco do investimento em educação, etc., e outras áreas, do que, de repente, deixar de comprar, sei lá, alguns automóveis novos para algumas autoridades. É que eu estou lembrando, esses últimos dias do Senado, né? Trocaram todos os carros da frota do Senado. Então, peraí, se está todo mundo fazendo uns ajustes, precisa trocar a frota inteira dos carros que pertencem ao Senado agora, entendeu? Pode ser até que tenha alguma maneira de
eles conseguirem isso de uma maneira mais barata. Mas consegue num outro momento, não fica bom para o exemplo, para a população, né? Pega mal. Pega mal, até... Você falou em pegar mal, porque o Senado, quando fez essa troca aí, disse que, na verdade, isso até traz economia, porque uma frota nova, gasta menos com combustível, são, sei lá, 2 milhões no ano que vai dar de economia. Mas, simbolicamente, a população olha isso e fala, mas que absurdo! Eu não estou conseguindo trocar o meu carro em casa. Eu não estou conseguindo pagar a conta da faculdade, da escola da minha filha e o Senado troca os carros. Mas é a mesma situação, por exemplo, do governo quando anunciou que queria reduzir o número de ministérios, que na prática, até a gente discutiu isso aqui um dia, né? Na prática do cotidiano econômico, talvez não tenha uma influência tão grande assim para as contas do governo, mas o simbolismo que isso representa é importante para que a população olhe e veja, olha, o governo também está fazendo a parte dele, também está tentando reduzir. Então, são coisas que precisam ser feitas, né? Para até dar o exemplo, um incentivo. E até essa questão do simbolismo, né, do governo atuar, influencia diretamente quando a gente observa a pontuação do Brasil nas agências internacionais do crédito, do risco, que a gente teve um decréscimo aí. Então, se o governo não reagir, não falar que vai cortar na carne, realmente cortar, que a gente não está vendo isso, né? Recentemente, compraram passagens executivas, de classe executiva. Então, a gente vai cair cada vez mais nessa pontuação internacional de análise de crédito do país. E isso vai piorar, vai ser mais difícil para o país conseguir sair da crise. Então, assim, é uma gestão de imagem, é uma gestão de custos, é uma coisa assim que ultrapassa as nossas casas, vai para o governo. E é mão dupla, né? O que faz lá reflete aqui, o que faz aqui reflete lá. É complexo. E eu só ia colocar uma coisa, você falou do nível de confiança de investidores estrangeiros na economia do país, que a gente teve o decréscimo de uma das agências que dá esse ranqueamento, mas é importante uma coisa que você falou também, é o nível de confiança do próprio brasileiro nas nossas instituições públicas, porque isso faz com que você aceite, às vezes, de uma melhor maneira, se existe um aumento de imposto ou alguma coisa do tipo, e não gere revoltas. Mas por isso que a gente tem manifestações, uma série de coisas acontecendo, porque o nível de satisfação do brasileiro com as nossas instituições públicas, e eu estou falando não só de instituições públicas em nível federal, eu estou falando estaduais, municipais, é ruim neste momento. Então, por isso que as pessoas têm se manifestado no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Brasília, ou aqui em São Paulo, ou em qualquer outro lugar do país. Com certeza. A gente tem tempo para continuar? 1 minuto. Vou fazer uma pergunta, mas a gente tem que ser breve. Eu fiquei pensando, a gente está falando do governo segurar, a gente segurar as contas como cidadão em casa também, é aquela antiga regra, né? Se eu preciso perder peso, tem que fazer uma reeducação alimentar. Se eu preciso equilibrar as contas, eu preciso fazer uma reeducação financeira. Agora, segurando as contas, eu também não desaqueço a economia do país, que precisaria estar em aquecimento para que a gente tivesse uma aceleração aí desse processo? Essa é uma maneira de você conter a inflação também, né? Sim. Fala aí, nosso economista. Dá tempo, já passou. Não, o governo, na verdade, a gente tem um problema, uma das facetas desse problema foi um acúmulo que a gente teve ao longo dos últimos anos de um incentivo ao consumo. Foi o que a Carla já falou aqui. Então, você reduziu o IPI da linha branca, reduziu o IPI de automóveis, você reduziu o IPI para smartphones, para tablets, para computadores, e você estava dizendo o quê? Comprem, comprem, comprem. E aí o crédito ficou barato e as pessoas compraram, mas o brasileiro não tem educação financeira. Então, é por isso que as pessoas estão nessa lista de inadimplência, da pesquisa que a gente está falando aí. Porque as pessoas não compram pensando no pagamento e sabe, de poupar primeiro e depois comprar. Então, ela pensa assim, olha, a parcela cabe. Parcela cabe no mês. E daqui a pouco você tem 12 parcelas diferentes, de produtos diferentes, que são 2 vezes o salário. E aí você está nessa situação. É interessante porque a parcela individual cabe no orçamento, mas a gente tem que ver se cabe a soma de todas essas parcelas individuais que a gente faz, né? A gente tem que fazer uma paradinha para o intervalo. Logo na sequência, o perigo das crianças na internet entra em pauta aqui no Redação. Você não pode perder, a gente volta já.